Oi gente, meu nome é Delane Marques, eu sou terapeuta Theta Healing e você está aqui no canal Viver Expandindo, esse canal que está sendo desenvolvido pensando em você que está aí me assistindo. Esse é o nosso espaço onde a gente pode contribuir, pode crescer juntos dentro desse propósito do desenvolver da nossa consciência, do nosso ampliar da consciência. Se você está assistindo esse vídeo de hoje, eu vou sugerir a você que assista ao vídeo anterior. Eu vou pedir também para o pessoal da equipe deixar esse link aqui para facilitar para você, porque hoje, no vídeo de hoje, nós vamos fazer, na verdade, um exercício para como você ter clareza mental, que foi justamente o que a gente trabalhou no vídeo anterior. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer um passo a passo de como você ter essa clareza mental, trazer isso, tirar isso do plano das ideias para a sua vida real. Então, só para que a gente possa começar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é clareza e aí a gente já entra na prática. Eu não vou me aprofundar no tema, eu só vou querer trazer para você alguns pontos que são importantes na hora que você estiver fazendo o exercício. Então, vamos lá, sem mais demora. Clareza mental é quando você consegue ter uma visão objetiva daquilo que realmente você quer e que realmente te faz feliz. Imagina que você está num quarto escuro. Então, se você está dentro de um quarto escuro, você não consegue ver as coisas direito. À medida que você vai clareando o quarto, vai colocando as coisas em ordem, você começa a ter noção do que é importante e do que não é importante. Então, isso é o que a gente vai fazer dentro do exercício de clareza mental. É como você vai observar a sua vida como esse grande quarto escuro. E o que é esse exercício de clareza mental? É a gente começar a acender as luzes e você começar a colocar a casa em ordem. Para isso, eu vou pedir para você primeiro ficar atento às coisas que você de fato gosta. Então, como é que você vai começar a fazer esse exercício? Você vai pegar uma folha de caderno e vai anotar quais são as suas potencialidades, quais são as coisas que você faz bem feito, quais são as coisas que você faz que se diverte fazendo, quais são as coisas que você acha, isso aqui realmente eu faço isso de uma forma bem potente, bem competente, e é tão fácil para mim, eu faço isso com a maior facilidade, as pessoas sempre me elogiam por isso e eu gosto disso, tá? Faz uma lista das coisas que para você sejam suas grandes potencialidades, grandes qualidades, tá? Não foca nesse momento se você faz ou não algo que seja rentável na tua vida, por exemplo, para desenvolver isso. O importante é desenvolver, é perceber quais são as tuas potencialidades, as tuas grandes habilidades. Quando você terminar de fazer essa lista, o que é que eu vou pedir para você fazer? Dentro dessa potencialidade, como que você se imagina vivendo isso? Quer ter um exemplo? Por exemplo, eu hoje trabalho com comunicação, porque dentro do meu exercício de clareza mental, eu vi que é uma coisa que eu fazia com muita facilidade, era a comunicação com as pessoas. Então eu sempre trabalhei com vendas, eu já trabalhei na TV, para mim era muito fácil essa parte de comunicação, de como me expressar. Daí eu consegui imaginar como que eu gostaria de fazer hoje, que essa comunicação ela chegasse de uma forma a todas as pessoas. E aí eu fui vendo, na época eu usava a minha comunicação para vendas, quem me acompanha no canal sabe que eu ainda sou corretora. Só que eu vi que a minha comunicação ela poderia ser usada para muito mais. E como eu tenho como missão de vida compartilhar as coisas que eu aprendo, as coisas que eu estudo e coloco na minha vida, coloco no meu dia a dia com você, eu resolvi fazer o canal. Por quê? Porque eu usaria uma habilidade, que é a minha comunicação, e uma prática que eu já utilizava de quando eu fazia TV. Então, eu poderia unir esses dois potenciais e entregar um produto de uma forma bem fácil, bem simples, bem leve para você. Porque hoje a gente consegue fazer com que esses conteúdos cheguem a várias pessoas sem precisar ter uma estrutura tão grande como na época era preciso a gente ter uma televisão, uma rede de canal aberto. No meu caso era o canal aberto. E então, o que é que ficou claro para você o que é que você vai fazer? Você vai fazer a lista do que você gosta. Depois que você tiver isso escrito, gente, é importante que seja escrito. Por que que é importante ser escrito?
Porque a gente não esquece. E além da gente não esquecer, a gente dá 2 comandos mentais. A gente dá aquele da escrita e você consegue escrever, você sente pelo tato, está entrando esse comando neurológico para você e você está escrevendo, você está usando o comando da visão. Então isso começa a desenhar um formato. Depois que você vê aquilo que você gosta, eu quero que você pare um momento e se imagine fazendo uma coisa que você sempre teve vontade de fazer dentro dessas habilidades. Aí uma coisa que é muito comum quando eu peço para as pessoas fazerem esse exercício de clareza, é a pessoa dizer assim, mas o que eu faço não dá dinheiro, então eu não vou colocar. Eu não quero que você imagine uma coisa pensando no que já existe, no que já está materializado. Eu quero que você pense em como seria de fato o seu se desse tudo certo. Como seria bom se? Então se imagina, tipo, quando eu fui inventar aqui de fazer o canal, a primeira coisa que eu pensei, mas eu não tenho mais a TV. Mas mesmo assim eu escrevi. Eu gostaria de ter um canal, um canal onde eu pudesse comunicar as coisas que eu aprendo, e ser uma troca e tal. Eu escrevi. Mesmo que eu não tivesse mais a TV, eu não trabalhava mais na TV. Eu coloquei aquilo que pra mim era importante. Outra coisa que você deve ficar atento, as pessoas que você acha que precisa validar na sua vida. Então tem coisas que às vezes é o nosso sonho. Por exemplo, quando eu era criança, meu sonho era ser cantora. Então, com certeza, cantar entrou dentro da minha lista. E aí eu fui lembrar que quando eu queria ser cantora, eu não era validada pelo meu pai. Meu pai dizia coisas horríveis, inclusive dizia que se eu fosse cantora, ele ia me botar para fora de casa. Então, quando você for fazer os seus sonhos, sua lista de sonhos, tenha foco em você, clareza no que você quer. Desconsidere essas pessoas que são muito importantes, porque para mim, meu pai é muito importante para mim, e a opinião dessas outras pessoas. É importante você fazer uma lista do que gosta, do que quer fazer de fato e como é isso acabado. Como é que você se vê lá? Aí quando você se imaginar, eu digo, eu posso ter um canal do YouTube, e esse canal do YouTube pode ter uma visualização imensa, e como é que vai ser e tal. Não interessa, como não me interessava. Interessava que eu ia ter o canal do YouTube, eu botei isso na minha mente. Você vai colocar da forma que você quiser ver pronto. E aí você vai fazer isso por áreas da sua vida. Tipo, hoje você pesa determinado X, né? 1 quilo, mas você quer determinado corpo. O que eu quero é isso. Não interessa se eu já fiz 200 dietas e nunca deu certo. O que eu quero é pesar tanto, ter um corpo assim, parecido com fulano e tal. Depois que você modelar tudo isso, aí eu vou te convidar a ir na internet ou pegar revistas, coisas que você tem acesso a imagens. Eu gosto de fazer na internet, eu acho que o Pinterest te ajuda muito rápido, tem muitos aplicativos aí que ajudam muito rápido. E aí você vai buscar imagens que representem justamente isso. Então vamos supor, eu me via como uma apresentadora, então eu peguei, fiz um print de uma pessoa palestrando, fiz um outro print de uma pessoa falando mesmo no YouTube, e aí eu ia modelando. Eu lembro que eu tenho uma foto que é uma das coisas que eu projetei, é uma viagem na Disney, e aí eu pedi para minha sobrinha na época colocar umas orelhinhas do Mickey na minha foto, porque isso ajuda a você dar um comando mental, e aí você vai montar. Eu quero que você monte esse quadro, vai imaginando, vai se divertindo, não é uma coisa mecânica, é uma coisa divertida. À medida que você vai fazendo e montando essas imagens como se fosse um quadro, eu fiz isso a primeira vez numa cartolina, depois eu reforcei numa outra cartolina, e a partir de então eu comecei a fazer imagens no meu celular. E agora eu criei um grupo de WhatsApp de mim comigo mesma. E as coisas que eu quero ver, eu vou mandando pra mim nesse grupo do WhatsApp. E então eu vou mandando e de vez em quando eu vou lá. Porque o ideal é que você, depois que montar esse quadro, o nome desse quadro a gente chama quadro dos sonhos. Então, para cada área da vida, você estabelece pelo menos 2 sonhos. Você vai começar a ter clareza do que é importante para você no seu relacionamento, do que é importante para você no seu quesito saúde, por isso que eu dei o exemplo do corpo, do que é importante para você na sua área profissional,
no seu financeiro. Entenda que financeiro e profissional nem sempre tem que caminhar juntos. Às vezes você tem uma renda passiva de alguma coisa, mas trabalha com outra coisa. Imagina como você gostaria que fosse. E aí depois que você fizer isso, deixa isso bem acessível. Procura olhar pelo menos 5 minutos por dia, devaneando mesmo, imaginando como é vivendo esses momentos. E eu te garanto que você vai ver cada um deles manifestado na sua vida.